Bom dia pessoal, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui no canal Desvendando Sonhos e muito mais além. Quem não deixar seu like positivo agora no começo do vídeo, quem não se inscrever no canal e quem deseja maiores informações, entre em contato conosco através do e-mail autor.marlon.camarada@gmail.com. Lembrando que esse canal é de cunho estritamente e extremamente espiritual. Quem quiser qualquer comprovação científica, por favor, dirija-se a outro canal. E nós já estamos aqui já quase no final do nosso curso, Expansão dos Processos de Cura. Nós já estamos na aula 65, falta 15 aulas, mas ainda como tem os intervalos e tem as dinâmicas do grupo, vai, eu acho que até o final do mês de novembro. E hoje, depois de muito tempo, eu consegui voltar. No último mês eu tive que fazer 2 intervenções cirúrgicas no meu olho direito. A última cirurgia, uma foi a laser em São Paulo, a outra foi aqui. A última cirurgia durou 7 horas. Eu fui entubado e tudo mais, mas enfim, nós estamos aqui de volta. Por isso que não dá para poder fazer um vídeo ao vivo, igual eu gosto de fazer. Esse vídeo foi gravado, mas hoje é o último dia de setembro, segunda-feira maravilhosa, tá um sol maravilhoso lá fora. E espero que esse vídeo aqui seja bastante elucidativo para todos vocês. Nós vamos falar dentro do processo das aulas do curso de expansão dos processos de cura, nós vamos falar sobre a mesa do comportamento. Nós temos comportamentos que a gente nem imagina, são 12 comportamentos, entendeu? Que são até 12 comportamentos, não vou dizer que é nocivo, mas que são 12 comportamentos que nós precisamos prestar atenção, porque no dia a dia a gente se comporta como se fosse um filme e faz um papel e um personagem sem entender. E um desses papéis pode bloquear a nossa vida muito mais do que você imagina. Eu estou aqui contornando todas as dificuldades técnicas aqui, porque nesse ínter que eu fiquei parado desde maio com os vídeos e com a edição dos vídeos, então estou sem direito para o tripé, então, bom, enfim, vamos lá. Nesses comportamentos que nós temos, vamos direto lá à mesa. Nesses comportamentos que nós temos que pode ser bloqueante, é interessante de prestar atenção que são papéis que nós fazemos no dia a dia, papéis que nós fazemos no dia a dia e que nós não prestamos atenção. Inclusive foi feitas enquetes bem interessantes com 10 voluntárias, né? 9 responderam, que mostra que nem tudo é espiritual. Não adianta nós fazermos um trabalho espiritual se a pessoa, num comportamento dela no dia a dia, ela recai no vício de repetir os mesmos erros, ou então repetir os mesmos hábitos e repetir a mesma rotina. Então, muitas vezes ela fala assim, rezo, não funciona, porque não é espiritual, às vezes é quântico. Está dentro dela, inclusive memórias de vidas passadas que ela não consegue se livrar daqueles modelos errados, daquelas crenças limitantes, que ela carrega isso às vezes até de vidas passadas, ou então em honra ao clã dela, ela repete o padrão do pai e da minha mãe, né? Meu pai tinha problema cardíaco e eu também desenvolvi uma comorbidade, eu tenho problema cardíaco, é questão genética. A minha avó não tinha sucesso como homem, eu também, minha mãe também não tinha, eu também não tenho. Ou então outro tipo... Foi atrapalhado aqui pela Alexa, no caso é a Alexa, no meu caso é o Eco. Então, voltando a falar, são 12 comportamentos limitantes que a pessoa, por mais que ela ache que é espiritual, não é espiritual. Às vezes é astral, porque são traumas que ela guarda dentro dela. Ela repete um modelo padrão, ou seja, mesmo se não importa se é um casal heterossexual, um casal homoafetivo, isso não importa, não quer dizer nada, se é adulto, se é criança, não importa. Nós temos crianças hoje em dia que têm muito mais maturidade que adulto, e crianças também que já vêm com um conceito de vida pesado, crianças que se isolam, crianças que têm esse tipo de comportamento, inclusive muito agressivo, que a gente não sabe de onde que veio essa criança, né? Nossa, ela parece o nosso avô, parece o bisavô. E lembrando também que eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, nem psiquiatra. Nada impede que você procure um departamento clínico, procure uma assistência ou um médico para poder resolver o seu problema, pelo amor de Deus. Inclusive temos até o CVV que pode cuidar de muita gente aí. Então, nesses comportamentos que a gente identificou, que as pessoas agem no dia a dia, como se fosse um filme. Então, cada hora eu posso desenvolver um personagem, uma persona, que eu falo assim, não, igual foi feito na enquete, não, eu não faço isso. Que impede que outras situações cheguem
de uma maneira fluida na minha vida. E por mais que você faça o tratamento espiritual, esse tratamento resolve, claro que resolve, mas ele não é definitivo. Ele acaba sendo efêmero. Vamos ver? Então, e os comportamentos, um dos 12 comportamentos, né, que cada um pode desenvolver até mais comportamentos do que a pessoa imagina, ele interfere nos outros porque ele carrega uma simbiose com outros comportamentos e, que nem eu falei, impede que a pessoa, eu falo de salvação, encontre a salvação. Então, por mais que a gente trabalhe com a mediunidade e com a espiritualidade e que tenta ajudar, a gente ajuda, resolve, mas logo depois, não resolveu nada, apareceu, porque a pessoa continua com um conceito limitante de comportamento. Então, ou ela parte de uma reprogramação quântica mental, ou ela parte para outro tratamento, que é essa mesa aqui, uma mesa radiônica, radiestesia, uma mesa que trabalha com frequências do amor, que vai curar um dos 12 comportamentos ou os 12 de uma vez só. Então é bem interessante a gente poder trabalhar com essa frequência. Então a pessoa ela pode desenvolver um comportamento de herói. O que é herói? É o seu salvador. Minha família depende de mim. E ela nem sabe que ela está desenvolvendo esse comportamento. E na sociedade, ela fala assim, né? Na sociedade, ela está desenvolvendo esse comportamento todo dia, ela não imagina. Mas pode ser bloqueante. Ela pode desenvolver também o contemplador, né? Ou seja, nossa, o jardim do vizinho é muito mais bonito do que o meu. Narcisista. Mas eu não sou narcisista. Narcisista não quer dizer vaidade, tá? Narcisista é você simplesmente ser egocêntrico. Até do ponto de vista de você falar, eu tô certo e você tá errado, ou então ele que tem que vir até mim, ela que tem que vir até mim. Isso também é um comportamento narcisista, e a gente percebe isso no dia a dia, até no contexto da família. Beato. O beato você trabalha com crenças fortes, né? Um comportamento beato. Ou seja, nós precisamos passar por aquilo, nós precisamos sofrer, nós temos que desenvolver uma fé. E é muito interessante, é muito parecido até com o comportamento do herói. O comportamento abusador. Não, eu não sou abusador. Eu não sou abusador. Às vezes você é abusador, às vezes você nem percebe. Você está numa doença, uma comorbidade, e a família inteira parou para cuidar de você. A família inteira quer saber como você está. E mesmo que você não queira, você tem um comportamento abusador inconsciente. Dependente. Isso vale muito para a pessoa que é dependente até financeiramente e emocionalmente de outras pessoas, né? Eu preciso de uma aprovação do meu pai, eu preciso de uma aprovação da minha família. Eu não vou, no caso principalmente da galera que é gay, né? Eu não consigo me assumir porque minha família não me aceita. Isso é um comportamento dependente, ok? Frustrado, né? Tudo que eu fiz não valeu a pena, tudo que eu fiz eu não tive sucesso. Iludido. O mundo é poliana, né? Eu acredito nas pessoas, acredito que vai tudo certo. Eu chego nas eleições, eu acho que essa eleição ela vai ter o salvador da pátria, mas eu não me lembro nem de quem eu votei para vereador na eleição passada. Isso é um comportamento de iludido. Incapaz já tem mais aqui uma questão de genética. A pessoa ela nasce, então vamos supor, eu nasci com uma comorbidade diabética, um exemplo. Nasci com problema pulmonar, isso é uma incapacidade. Entendeu? Aqui no sentido literal da palavra. Não que ela não pode fazer, mas vamos supor, a pessoa nasceu com uma deficiência cega e nem por isso ela deixa de aprender, ela deixa de estudar. Um surdo mudo, entendeu? Vítima. Aqui o problema nunca é dele, sempre é o problema dos outros. Por mais que ele tente, ele não consegue. E muita gente que fala que não tem comportamento de vítima, na hora que nós fomos analisar, apareceu esse comportamento. Fatalista, não, eu sou super otimista, tudo isso, mas você viu o que aconteceu lá no Oriente Médio? Mas você viu que não adianta, a gente vota e nunca vai mudar, sempre vai ser a mesma coisa, desde que eu era criancinha. Isso é um comportamento fatalista, ok? E complexado é exatamente isso, que o outro é melhor, eu sou revoltado, eu não aceito, eu me isolo. Na minha família tem muito isso, né? Na família da minha mãe tem muito isso. Eu me isolo, eu não quero saber de ninguém, porque como eu não consegui nada na vida, mas acontece que nem tudo é material. Nem tudo é material. Às vezes a pessoa lá, uma benzedeira,
né? Uma pessoa super respeitada na sociedade, e o que ela conseguiu do ponto de vista material, materialista. Então esses 12 comportamentos limitantes eu quero bancar o herói, o contemplador, o narcisista, o beato, o abusador, o dependente, o frustrado, o iludido, o incapaz, a vítima, o fatalista e o complexado, pode limitar totalmente a sua vida e gerar consequências muito mais nefastas que você imagina. E isso não é espiritual. Mas a mesa radiônica dos 12 comportamentos, ela pode ajudar você através de uma radiestesia, ou então através, que nem eu falei, de uma reprogramação quântica mental, a lidar com esses comportamentos limitantes. Mas é lógico, nada impeça de que você vai praticar um esporte, vai procurar um amigo, vai conversar, vai sair com amigos, vai mudar, vai fazer um curso, vai aprender um idioma, vai paquerar, vai sair com alguém, entendeu? Mudar, falar assim, não, eu sempre fui assim, deixa eu fazer diferente agora, prestar atenção em você, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, procurar até um psiquiatra, procurar um médico, para entender o que está se passando, né? E é principalmente quando eu olho, que eu tenho na minha família também, principalmente meu pai e minha mãe, questão de demência. Então a gente tem que entender isso que está acontecendo. E é muito interessante que essa mesa agora, ela veio para ajudar. Tá ali, eu já imprimi aqui e a gente vai trabalhar. E tem outra coisa também que acontece que a pessoa não percebe. Peraí. Vamos lá, olha só. Na hora que eu estou lidando com o beato, presta atenção aqui. O beato, ele tá ligado ao frustrado. Né? Ou seja, eu peço a Deus porque eu não consegui realizar as coisas. E o frustrado está ligado ao fatalista. Ah, já que eu não consegui as coisas, isso nunca vai mudar. Então ainda tem uma triangulação que sempre 3 comportamentos estão interligados. Um exemplo, se eu tenho o herói, aquele que vai salvar todo mundo, aqui, né? O herói tem a vítima, porque se eu vou salvar, tem que salvar a vítima. Agora, se a vítima existe, é porque teve um abusador. Né? E o abusador só existe porque o herói existe. Então, sempre tem uma triangulação comportamental que é interessante você perceber que, além do meu comportamento limitante, eu ainda tenho uma equação que pode ainda ser desenvolvida por mim mesmo, ou tem mais personagens. Ah, eu sou a vítima, minha mãe é abusadora, um exemplo, né? Não que a minha seja abusadora, muito pelo contrário. E, meu irmão é um salvador, meu irmão é o herói. Então ainda tem isso que eu ainda preciso lidar no meu cotidiano, no meu cotidiano, no meu dia a dia, entendeu? E é interessante a gente perceber isso. E no curso, como a gente está fazendo esses processos de expansão, de cura, é interessante que isso faz parte da cura também. É que nem eu falei, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. E nesse caso aqui é comportamental. Se é comportamental, é limitante. Se é limitante, é quântico. Então a gente pode tratar isso através de uma mesa radiônica, de uma radiestesia, através de outras terapias. Você pode fazer isso através de uma constelação, mas vai demorar muito mais, porque você vai ter que trabalhar os 12 comportamentos. Né? Vamos supor aqui, ó, o narcisista. Né? O narcisista está ligado ao iludido. Né? Aí tá ligado ao iludido. E o iludido tá ligado ao complexado. Aqui, ó. E o complexado volta a alimentar o narcisista. Então é interessante a gente ver essa triangulação comportamental que, graças a Deus, a gente pode muito bem trabalhar. E uma das coisas que eu estava vendo, eu vou até mostrar o caso de algumas clientes. Eu vou mostrar de uma cliente só que é o suficiente, para você ver o que estava acontecendo. Duas. Para ver o que estava acontecendo. Peraí. Vamos pegar aqui o caso da cliente 1. Olha só, ela no comportamento narcisista, 1%. Mas quando a gente faz o questionário, isso é coisa séria, tá? Não pensa que é empírico, é um questionário mesmo elaborado por psicólogos. No dia a dia, ela age com 70% narcisista. Mas às vezes pode ser porque ela é uma chefe. Entendo no caso lá. Agora aqui, no caso aqui, dependente. Sou 0% dependente dos outros, mas no dia a dia 80%. Porque queira ou não, eu quero a aprovação dos meus amigos, queira ou não, na hora que eu vou almoçar, eu chamo meus amigos para almoçar comigo. Né? Eu chamo meus amigos para almoçar comigo. Eu vou almoçar todo final de semana na casa dos meus pais. Então é engraçado que por todo aqui, ó, que eu coloquei aqui um exemplo, né, do comportamento no dia a dia, que a gente vai medindo como a cliente se vê unilateralmente, como é o comportamento do dia a dia e como ela se sente na sociedade e como é o comportamento no clã. A mesa aqui, ela só vai conseguir trabalhar no comportamento de dependência dela 25%. Então eu teria que fazer 4 mesas para funcionar. Olha como são as coisas.
Por isso que a pessoa vira e fala assim, cara, eu fiz, mas não resolveu, porque uma não vai resolver, tem que ser 4. Só para resolver um comportamento limitante. Interessante isso, né? Vamos ver outra cliente. A cliente 2, olha o que nós analisamos, o comportamento de herói. Ela é mediana, 55%, mas no dia a dia ela se comporta com 100% comportamento de herói. Ou seja, ela para o que está fazendo, vai ajudar o amigo. Isso é bonito, claro que é bonito, mas pode ser desgastante, né? Outro dia eu estava parando aqui, uma senhora chegou aqui, como de frente à praia, uma senhora chegou e falou assim, você pode, por favor, me atravessar, me ajudar a atravessar? Eu parei e fui atravessar ela, isso me atrasou. Mas são escolhas e consequências, né? Aqui também, olha, na sociedade 60%, só que aí, como ela tem uma média muito boa, principalmente no clã dela, porque ela faz o herói e ela tem que fazer, um exemplo, a mesa ela vai atuar com 75%. Então uma mesa só é suficiente, e o resto é por ela mesma, né? Vai aprender, vai contratar um psicólogo, vai fazer uma natação, e é bem interessante essa mesa dos 12 comportamentos, esse tipo de radiestesia, porque a gente começa agora a analisar que nem tudo como eu já falei, nem tudo é espiritual. Mudando aqui, olha essa cliente aqui, olha, narcisista, ela fala que é 10% narcisista. Né? Isso ela fala mesmo, a primeira coluna a pessoa respondeu, ela fala que ela é 10% narcisista, mas no fundo pro clã dela ela é 100% narcisista, então ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Por quê? Porque por mais que ela faça coisa, o clã vai falar assim, fulano sempre tá certo. Não é? Pai e mãe falam assim, fulano sempre tá certo. Por mais que a gente fala, só as ideias dele que são aceitas, ele não aceita a ideia de ninguém. Então o clã acusa muito também. Então no caso de uma mesa aqui, a mesa... não dá pra ver aqui direito, peraí. Aqui. No caso da mesa, a mesa ela vai funcionar, que é essa aqui, como a mesa vai funcionar? Ela vai funcionar só 50%. Então a gente já avisa o cliente, olha só, você vai precisar de 2 mesas para poder contratar isso. Mas quando que eu sei que está resolvido? Aí você verifica lá o ano que vem. Porque é o tipo de mesa forte, pesada, para a pessoa fazer uma vez. Porque um comportamento não se muda tão rápido, a não ser que a pessoa queira, né?